Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como a mão no seu poder. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Nós estamos mais uma vez no culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu quero desde já louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Irmãos, lemos nesta noite um texto lá no livro de Isaías, capítulo de número 30. Isaías, capítulo de número 30 e o versículo de número 21. Não vai dar tempo da gente terminar este assunto que nós vamos começar hoje, porque o horário já não nos permite que a gente termine. E não é bom a gente também expor a palavra de Deus de qualquer jeito. É importante a gente ter um pouco de cautela para que haja uma melhor compreensão possível dos irmãos a respeito da temática de hoje que nós vamos estudar. Lemos nesta noite em Isaías capítulo de número 30 e o versículo de número 21, que nos fala a respeito de alguns aconselhamentos de Deus para com o povo de Israel e com o povo de Judá. E baseado nessa leitura que nós lemos, nós vamos falar um pouco sobre o seguinte tema. Quem trouxe papel, caneta e quiser anotar, anote aí o tema. O tema que nós vamos falar é sobre as orientações de Deus e os desafios da vida. Vou repetir de novo. As orientações de Deus e os desafios da vida. Vemos que Deus, Ele fala aqui por intermédio do profeta a respeito de algumas coisas que sempre acontecem no nosso cotidiano, todos os dias da nossa vida. E vemos que Deus, Ele fala com Judá através do profeta Isaías, no capítulo de número 30, o versículo de número 21, a respeito de duas orientações. A primeira orientação, que está no versículo 21, ele fala sobre os cuidados que nós devemos ter com tudo que nós estamos ouvindo. Tudo que nós estamos ouvindo devemos ter muito cuidado. E a segunda orientação que ele nos dá no versículo de número 21 do capítulo 30, ele fala a respeito daqueles que se desviam para a direita e aqueles que se desviam para a esquerda. E ele faz essa orientação, essas duas orientações, baseado no cotidiano dos dias que Israel estava vivendo naquele momento. E vemos que ele fala primeiro a respeito do que nós ouvimos. E todos os dias nós ouvimos vozes. Todos os dias nós ouvimos vozes. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós somos dotados de sociedade. Deus deu a ciência ao homem dele ser social. Todo ser humano, ele por si só, dentro da sua natureza, ele jamais vai conseguir viver isolado da sociedade, porque Deus fez ele com o propósito dele se comunicar uns com os outros. E ninguém se comunica sem que antes fale e depois escute. E aqui, baseado nesta palavra de ouvir, nós sabemos que Deus, ele fala aqui a respeito do ouvido interno. Deus não está falando aqui do ouvido externo.
Deus está falando aqui através do profeta para Israel atentar e ouvir através do ouvido interno. Ô pastor, e existe ouvido externo? Existe ouvido externo. Os ouvidos externos são usados, normalmente a gente usa para a gente absorver as informações naturais da vida. Como por exemplo, quando um ser humano ele vai para uma escola social normal, ele vai para ouvir o ensinamento através daquele professor que vai passar a respeito das coisas naturais da vida. Então ele tem que estar com o ouvido natural aberto para ele absorver todas as informações que vão enriquecer a sua mente e o seu ki de conhecimento no sentido natural. Mas Deus estava falando aqui, através do profeta Isaías, que o povo deveria abrir os ouvidos internos, que são o ouvido da alma. O ouvido que nós usamos para ouvir a palavra de Deus. O ouvido que nós usamos para nós ouvirmos a voz de Deus. O ouvido que nós usamos para a gente ouvir e entender os preceitos e a vontade de Deus que estão dispensadas através da sua vontade para com as nossas vidas. Porque se a gente não atentar para ouvir a voz de Deus, usando os nossos ouvidos internos, a gente jamais vamos entender os propósitos de Deus que está preparado para a nossa vida. E para a gente desenvolver socialmente, dentro do nosso conhecimento e dentro das nossas formações seculares, nós devemos estar atentos com os nossos ouvidos naturais. Porque se a gente não abrir os ouvidos naturais, a gente jamais vamos conseguir absorver o conhecimento da ciência natural, para que o nosso conhecimento ele venha se desenvolver por completo. Então agora a gente já entende que não pode se misturar os dois ouvidos mediante a essas duas circunstâncias que nós citamos aqui nesta noite. O ouvido interno serve para ouvir a voz de Deus, serve para entender os preceitos de Deus, para as dispensações de Deus para a nossa vida. E o ouvido externo, ele serve para enriquecer o nosso conhecimento natural e social, ao ponto da gente chegar ao desenvolvimento completo do nosso conhecimento natural. Então, mediante uma pesquisa que eu fui pesquisar o significado da palavra voz. E a palavra voz no Wikipédia, ou no Wikipedia, que é uma enciclopédia virtual, eu pude ver que o significado da palavra voz significa um som ou conjunto de sons produzido pelas vibrações das pregas vocais, sob pressão do ar que percorre a laringe e a faringe da nossa garganta. E mediante a voz, nós entendemos que existem muitas vozes que nós ouvimos. E mediante as vozes que nós ouvimos, a primeira voz que nós vamos citar, que muitas vezes nós ouvimos, e nós devemos ter muito cuidado, é a voz do pecado. A voz do pecado está todos os dias rodeando a nossa vida e procurando uma porta de entrada para entrar na nossa mente, entrar na nossa alma e fazer morada no nosso coração. E nós ouvimos essa voz, de que forma está escrito em Isaías capítulo de número 30, e o versículo 1 em diante. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai ver e vai conferir conosco. Isaías
capítulo de número 30 e o versículo do 1 em diante, que nos diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O 2, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para conferirem na sombra do Egito. O 3, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Vimos que o povo de Israel, eles começaram a tomar conselhos de pessoas ímpias. Eles procuraram a se aconselhar com os egípcios. Eles procuraram ouvir as vozes do Egito, pensando eles que essa voz faria com que eles viessem a prosperar. E além deles pensarem que eles podiam prosperar das vozes que eles estavam ouvindo através dos conselhos pecaminosos do Egito, eles estavam agora com seu coração pensativo e desejoso em se abrigar debaixo do conselho dos egípcios. E Deus estava dizendo aqui, dentro do capítulo de número 30, que os que buscam conselhos, que buscam palavras de aconselhamento do mundo, que é representado aqui pelo Egito, ele vai ter decepções, ele não vai ter progresso, ele não vai ter uma vida de vitória. Porque os conselhos dos ímpios, que são conselhos aqui do pecado, o pecado jamais ele vai promover ou vai produzir na vida de um salvo prosperidade, principalmente espiritual. E veja que coisa séria, o povo de Israel pedindo conselho aos egípcios. E a voz que saiu do Egito foi uma voz de pecado, dando-nos a entender que a voz que vem do mundo para aconselhar um salvo, ela é induzida, ela é manipulada pelo pecado. Por mais bom que seja o conselho, mas a fonte que emana a voz, que vai sair pelas cordas vocálicas de um ímpio para aconselhar um salvo, jamais vai ser benéfico para a vida de um crente. Primeira voz, a voz do pecado está todos os dias. Isso nós vemos em todas as áreas. Segunda voz que nós ouvimos é a voz do homem ou da velha natureza. Todos os dias nós ouvimos essa voz do velho homem e da velha natureza. Isso está lá em 1 Reis, capítulo de número 13. Primeiro Reis, capítulo de número 13, o versículo do 11 até o versículo de número 26. A gente vai ler um pouquinho agora, mas é necessário, para a gente entender o contexto todo. 1 Reis 13, 11 até o 26. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai:
por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albadai-me um jumento. E albadaram-lhe o jumento, e montou. O 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. O 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, presta atenção, foi-me dado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho porque foste. E ele disse: também eu sou profeta, como tu. E um anjo, veja a diferença, no versículo 17, a gente vemos que foi o Senhor que falou com o profeta. Aí veio o profeta velho veio com a história de anjo. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí abre parênteses, diz: porém mentiu-lhe. Aí o 19: e voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Aí o 20: sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. O 21: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu e que te mandara fazer. O 22: antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. O 23: e sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albadou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. O 25: e eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, como também que o leão estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Eles começaram a falar lá na cidade. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: e o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, e o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. A voz do velho homem sempre nos empurra para um caminho de destruição. Vemos que o Senhor tinha falado com o profeta, e o profeta agora deixa de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à velha natureza, a conselhos que jamais poderiam ser ouvidos por um homem ou por uma mulher de Deus. A gente entende aqui que nem todo mundo que se diz ser mulher de Deus, ser homem de Deus, tem conselho de Deus para dar a alguém. E essa voz todo dia soa nos nossos ouvidos. E a gente devemos ter muito cuidado, e a gente devemos prestar muita atenção à palavra ou à voz que está saindo da boca de alguém para a nossa vida. Porque muitas vezes o conselho ele vem disfarçado até de crente, muito parecido
o crente canta como crente, ora como crente, faz a obra como crente, mas dentro dele tem um velho homem que não serve para nada. Ele não tem conselho para dar a um crente salvo na pessoa de Jesus. Mas o nome de Jesus nesta noite eu venho dizer para a igreja do Senhor, quando esse profeta for falar alguma coisa ao seu ouvido, dê ouvido à voz de Deus, obedeça à voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Deus está falando nesta noite, porque se você obedecer o que Deus está falando nesta noite, Deus vai te livrar do leão, Deus vai te livrar da morte, Deus vai te livrar do perigo na jornada desta vida. A morte não vai poder te alcançar, porque você vai estar abrigado debaixo da voz de Deus. E tem muita gente que está morrendo. Os leões aí fora têm devorado a muitos que têm deixado de dar ouvido aos conselhos do Senhor, para dar ouvido a conselho de pessoas que se diz ser profeta de Deus. O anjo falou, quem é maior, Deus ou o anjo? Mas o anjo disse a mim que foi Deus que disse. Não, Deus me disse, eu não acredito no anjo, eu prefiro acreditar em Deus. Se Deus disse que não era para comer pão aqui, não era para beber água, não era para ficar nesse lugar, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou fazer segundo a vontade de Deus, porque Deus tem coisa melhor para mim. O anjo não tem nada para me oferecer, mas Deus tem tudo para me oferecer. E tem muita gente que está perdendo o céu, porque está dando ouvido à voz do velho homem, à voz da velha natureza. E veja que isso aqui foi um conselho. O velho profeta foi um conselheiro, mas foi um conselheiro do maligno, do diabo. Devemos, irmãos, prestar atenção no que está saindo daqui do altar. Porque o que o diabo vai poder fazer para tirar da sua mente e do seu coração a palavra que está saindo daqui nessa noite, ele vai fazer. Mas no nome de Jesus, todo projeto do maligno, toda investida do diabo, todo arco do forte nesta noite está sendo quebrado pelo poder desta palavra. Toda potestade está caindo por terra nesta noite na tua vida, toda investida. Aleluia. A Bíblia diz que o rei da Síria, na sua câmara, ele planejava o seu ataque contra Israel. Na sua câmara. Mas tinha um homem de Deus lá do outro lado chamado Eliseu. Tudo que ele falava lá na câmara, Deus falava para Eliseu. O que é que Deus está falando aqui nesta noite? Que os projetos do diabo que ele está planejando lá dentro da recâmara dele, antes dele colocar em prática contra a tua vida, Deus nesta noite está cortando, está desfazendo, está quebrando pelo poder desta palavra. Tem algo sendo preparado, você não sabe, mas Deus nesta noite está quebrando. Caia por terra nesta noite todo projeto. Aleluia, glória a Deus. A voz do mundo também. O mundo também fala, irmãos. Todos os dias nós ouvimos a voz do mundo. Está lá em 1 João capítulo 2, o versículo 15. 1 João 2, 15 e 16. Quantos irmãos estão procurando? Para a gente ainda encerrar o que eu estava falando. E ainda o rei da Síria procurou matar Eliseu. Quem é esse infeliz que tudo que eu falo aqui, tem um traidor aqui, que tudo que eu falo aqui ele sabe que eu vou fazer lá. Aí cercou, onde Eliseu estava com o moço. Cercou, disse, eu quero ver ele escapar agora. Aí o moço disse para Eliseu, agora a gente não tem escapatória não, porque a casa está rodeada de soldado, eles estão armados, estão com flecha, estão com espada, estão com cavalo, estão com carruagem, eles estão prontos a nos esmagar, a estraçalhar com a vida da gente.
Aí Eliseu olha para o moço e diz para Deus: abre os olhos desse moço. Abre os olhos desse moço. Quando o moço foi olhar de novo, tinha carros de fogo, carruagens de fogo, e Deus feriu de cegueira aquele exército que estava pronto para destruir a vida de Eliseu. Não adianta ninguém preparar, não adianta ninguém querer destruir a investida, o que Deus investiu no teu ministério, o que Deus investiu na tua chamada. Ninguém vai destruir, ninguém vai acabar, porque Deus investiu pesado na tua vida. E nesta noite Ele está dizendo: se for para te livrar de soldado, se for para te livrar de flecha, se for para te livrar de espada, eu vou te livrar, eu vou cegar os teus inimigos de cegueira espiritual. Tu vai entrar e vai sair, tu vai sair, tu vai entrar, e eles não vão te ver, porque eu sou contigo. Só para a gente concluir, porque ficou faltando isso. Aleluia. 1 João 12,15 nos diz assim, ó, e 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí diz o 16: porque tudo que há no mundo, olha a voz, primeira voz, a voz da concupiscência, ela fala o ouvido das pessoas, a voz da concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos também fala muitas vezes aos ouvidos: vai, entra nesse caminho da concupiscência dos olhos, entra nesse caminho da concupiscência da carne, os desejos, vai. Todo dia essa voz também fala, que é a voz do mundo. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, é a voz do mundo. O 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, essas vozes também vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, diga bem alto, faz o quê? Permanece para sempre. Não adianta a voz do mundo querer entrar na tua mente. Jesus está blindando os teus ouvidos com essa palavra nesta noite, e está te dizendo: te fortifica-te nesta palavra. Eu sei que você não tem força, mas nesta noite eu estou te dando força para você vencer as concupiscências e a voz do mundo. A gente, por a gente mesmo, a gente não consegue não. Mas Deus nesta noite está dizendo: a minha voz está entrando na tua mente e está capacitando a tua mente, está blindando os teus ouvidos. Quando esta voz vier ao teu ouvido, ela não vai conseguir entrar na tua mente nem descer para o teu coração, porque a palavra de Deus vai estar guardando os teus ouvidos nesta noite. Terceira voz, ou a quarta voz, é a voz do tentador, ou a voz do diabo. O diabo também fala muitas vezes. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. O versículo do 2 até o versículo 11. Vamos ler Bíblia. Aqui não tem esse negócio de história do dia passado, nem história do dia de hoje, que eu fui num supermercado, eu comprei isso. Aqui não tem esse negócio não. Aqui a gente vai ler Bíblia. A gente vem para o culto de ensinamento para a gente aprender a palavra de Deus. 4 e 2 até o 11. Nos diz assim, ó: e tendo jejuado, olha, tendo jejuado, o jejum não vai inibir a voz do diabo soar no ouvido dos crentes não, viu? Muitas vezes a gente fala: mas eu tenho jejuado. Isso não acontece, irmão. A gente às vezes jejuma, a gente às vezes se consagra, mas aquela voz ainda continua persistindo ali, ó. Persistindo ali, continua aperreando o ouvido da gente, querendo brecha, querendo entrar na nossa vida. E isso aconteceu também com Jesus, viu? Com Jesus também aconteceu. Vamos ver o que foi que aconteceu. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o 3: e chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se em... Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o...
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Aí o 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos, ao anjo de novo, fala usando o anjo de novo, aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Aí o 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás. Aí o 11 para fechar. Então o diabo deixou. E depois que aconteceu que o diabo deixou, esse que o quê? Chegaram quem? Os anjos fizeram o quê? E serviram ao Senhor. Mas por que o diabo foi-se embora? Porque Jesus não deu ouvido à voz do diabo. Ele deu ouvido ao que Deus tinha falado com ele, o que o Pai tinha falado com ele. O diabo também pode usar a Bíblia. O diabo também pode usar essa escritura para querer enganar, como ele está usando aí fora. Nesses dias atuais está usando a Bíblia para enganar muita gente e levar muita gente para o inferno. Mas Jesus está dizendo nesta noite: não dê ouvido à voz do diabo, dê ouvido à minha voz. E quem ouve a minha voz, obedece a minha voz. Quem obedece a minha voz, o diabo vai embora. Deus está dizendo nesta noite: quer ver aquele diabo que está lhe provocando ir embora? Quando você começar a se inclinar, obedecer 100% à voz de Deus, ele não vai resistir. Ele vai pegar a bagagem, tudo que é velho dele, vai colocar dentro da mala e vai desaparecer. Porque onde Jesus está, onde a palavra está, o diabo não fica. O diabo só fica onde não tem Bíblia, onde não tem palavra, onde não tem substância, onde não tem firmeza. Mas nesta noite, essa palavra está como duas estacas, firmando os teus passos na terra. Não tem maligno que possa te arrebatar desta palavra nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Como eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Porque muitas vezes o diabo chucalha para um lado, chucalha para o outro. Não faz assim, não faz assim, faz desse jeito. Olha, desse jeito é melhor, assim não presta. Se for fazer não presta. Deixa essas coisas para lá. Obedeça o que está saindo aqui do altar. Obedeça ao homem de Deus, obedeça a palavra de Deus. Se você for fiel a esta palavra e for fiel ao que está saindo aqui, não tem quem te resista. Deus disse a Josué: se tu obedecer os meus mandamentos, obedecer esta palavra, ninguém vai te resistir durante as batalhas. Eu vou na tua frente, Josué. Aleluia. Deus vai na tua frente, obedece essa palavra. Nem os muros de Jericó vai te resistir, porque esta palavra vai na frente como um machado, como uma foice. Essa palavra vai na frente como um trator de esteira. Se tiver barreira, ele arranca, tira da frente. Se tiver torro velho, ele arranca da frente. Esta palavra vai aplainando o caminho, e a igreja vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, até chegar ao destino que Deus determinou. A voz do Senhor nosso Deus. Último nesta noite. Ouvimos também a voz do nosso Senhor, nosso Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E 26. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26.
Diz assim a palavra de Deus. E diz: se ouvirdes, ou se ouvires, atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres, não é só ouvir não, viu? É ouvir e fazer o que é reto, o que é certo, irmãos. Não vamos ouvir esta palavra e fazer o que é errado, não. A gente escuta essa palavra e faz as coisas certas. Deus está dizendo aqui para Moisés: se eu diga ao povo que o povo, além de ouvir esta palavra, tem que fazer as coisas certas. Se você fizer as coisas certas, o que é reto, diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar no coração todos os seus estatutos, nenhuma dessas enfermidades que porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo aqui nesta noite que se a gente ouvir esta palavra, que é a voz dele, e se a gente fazer as coisas certas, e se a gente obedecer, e se a gente se inclinar o nosso coração ao que Deus está falando aqui nesta noite, Deus, ele vai nos dar livramento. Deus nesta noite tem livramento para a igreja. Deus nesta noite está dizendo: te abriga debaixo da minha palavra. Quem está debaixo da minha palavra está guardado, está escondido. O mal chega, rodeia, às vezes permeia a casa, às vezes a gente está dormindo, às vezes a gente está até conversando na sala de casa, e às vezes a gente não sabe que o mal está ali perto, mas a gente está com o coração fazendo as coisas certas, obedecendo a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz lá no Salmo 91, e o verso de número 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí lá embaixo diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O vizinho da direita é atingido, o vizinho da esquerda, mas você está guardado, está guardada. Ninguém pode te resistir. E às vezes o mundo fica sem entender. Aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano, e não aconteceu com Beltrano. Mas porque você não sabe, porque tem um segredo. A igreja está guardada debaixo do segredo de Deus. Você está guardada, você está guardado debaixo da palavra. E nesta noite, no nome de Jesus, nós vamos sair daqui nesta noite fortificado pelo poder desta palavra. E quantos crê, diga amém. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada